Eu estou certo que, motivado pelo aniversário da Reforma Protestante, no dia 31 de outubro, eu comecei a pensar e meditar a respeito de textos que nos apresentam a verdade fundamental sobre a própria Palavra de Deus. Assim é que li muitos textos, e entre eles, aquele que vou ler agora para os irmãos, na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, a partir do verso 13, onde Pedro assim escreveu: Considero justo despertar-vos com certas lembranças, enquanto ainda estou neste tabernáculo, sabendo que em breve deixarei este meu tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo assim já me declarou. Mas procurarei esforçar-me para que, depois da minha partida, também tenhais lembrança dessas coisas em toda ocasião. Porque não seguimos fábulas engenhosas quando vos fizemos conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pois fomos testemunhas oculares da sua majestade. Porque ele recebeu honra e glória de Deus Pai, quando pela glória majestosa a seguinte voz lhe foi dirigida: Este é o meu Filho amado, de quem me agrado. E nós mesmos ouvimos essa voz dirigida do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim, temos ainda mais firme a palavra profética, e fazeis bem em estar atentos a ela, como a uma candeia que ilumina em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva surja em vosso coração. Saibam, antes de tudo, que nenhuma profecia das Escrituras é de interpretação particular, pois a profecia nunca foi produzida por vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, conduzidos pelo Espírito Santo. Que Deus abençoe a sua palavra. No tempo de Pedro, ao escrever esta carta, o grande problema era a doutrina do gnosticismo. E havia muitas ideias nesta doutrina do gnosticismo, mas uma delas é que o homem se salvava pelo seu próprio conhecimento. O conhecimento, diziam eles, traz liberdade. O conhecimento do homem crescendo traz liberdade. Ainda hoje nós temos esta influência do gnosticismo em nossos dias. E ainda é possível, provavelmente, em alguns bairros da cidade, encontrar alguns cartazes presos e já velhos, tocados pelo tempo, onde há convites para palestras a respeito do gnosticismo. Mas o nosso problema está crescido, porque nós vivemos um tempo de imoralidade, vivemos um tempo de muita violência e um tempo de muita anarquia. Eu não sei quantos dos irmãos vindo para cá, os que sempre estão conosco, porque são membros e congregados, ou mesmo nossos visitantes hoje de manhã, que ao passarem aqui pela Dr. Machado, logo no início, viram um escrito, e este escrito está aí há anos. Está escrito assim: viva o anarquismo, viva o anarquismo. E nós vivemos um tempo de muita anarquia, em todo sentido, né? A anarquia na família, a anarquia na política, enfim, vivemos um tempo extremamente difícil. E para vivermos vitoriosamente num tempo difícil como este que nós atravessamos, nós precisamos ter como certo no nosso coração, na nossa mente e na nossa prática de vida, algo importantíssimo, a coisa mais importante que há, é que nós precisamos crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Isto é, a Bíblia vem diretamente de Deus. Muita gente em nosso tempo não crê nisto. Um dos meus filhos, certa feita tentando evangelizar um incrédulo nesta palavra, chegou ali com a intenção, ele jovem ainda, chegou lá com toda a intenção e tendo-se preparado, do ponto de vista de textos da palavra, para falar a respeito de Jesus e a salvação exclusiva de Deus por meio do sacrifício de Jesus Cristo. E a primeira coisa que aquele homem importante fez, disse assim: Winston, é o nome do meu filho, encosta este livro, porque com certeza tu sabes que existem outras revelações. Existem outras revelações. Graças a Deus que por causa da palavra de Deus que nós conhecemos e a nossa experiência com Deus por meio de Cristo e no poder do Espírito, nós sabemos que a revelação sobre Deus é a palavra de Deus. É muito importante nós confirmarmos esta verdade. Este texto de Pedro fala sobre este assunto.
e de maneira muito particular no versos 20 e 21 que eu quero repetir. Saibam, antes de tudo, que nenhuma profecia das Escrituras é de interpretação particular, pois a profecia nunca foi produzida por vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, conduzidos pelo Espírito Santo. É interessante que Pedro podia lembrar, quando ele diz que eu desejo relembrar-vos de algumas coisas, ele tinha esta prática. E é bom nós relembrarmos isto, porque os nossos tempos são difíceis. E as tentações existem para que nós comecemos a crer naquilo que os homens estão dizendo agora. E eu fico impressionado como mesmo pessoas que têm se exposto à palavra de Deus por alguns anos, em igrejas do estilo da nossa, que ainda confiamos, e espero que continuemos a confiar na palavra de Deus, a palavra que vem do Senhor, há pessoas que fraquejam e começam a se dedicar a programas, muitas vezes a pregações na televisão, a pregações na internet, ou então um pregador que eles elegem, que de fato ensina outras coisas, ensina acréscimos não autorizados. Esta doutrina a respeito da palavra de Deus e a sua palavra é importantíssima para nós. E esta é a primeira afirmação que quero fazer neste texto. A fonte da palavra de Deus é o próprio Senhor Deus. É tão importante que, quando Pedro vai ensinar, ele diz assim no verso 20, vocês notaram, saibam o quê? Antes de tudo. Esta pequena expressão, antes de tudo, quer dizer, em primeiro lugar, é por causa da importância deste conhecimento, a importância desta doutrina. Mas o texto ainda diz que, fala em profecia, né? Diz assim, que nenhuma profecia das Escrituras é de interpretação particular. Interpretação é fundamental para nós entendermos alguma coisa, é a explicação do significado destas palavras. Mas quando nós temos a verdadeira interpretação, o nosso entendimento se abre. Eu estava lendo a respeito desta questão de interpretação, e o autor dizia que esta palavra, esta interpretação particular ou qualquer outra interpretação, tem a ver com abrir o entendimento para conhecer. E o autor dizia assim, é abrir o entendimento como quem abre um pacote. Recebemos um pacote de alguém. Vez por outra, eu e vocês recebemos um presente de alguém. Quando está fechado, nós não sabemos o que está lá, mas nós abrimos e às vezes com profundo interesse naquela surpresa maravilhosa, aquele presente que recebemos. Então aí nós vamos entender o que isto significa. Nós precisamos abrir a palavra de Deus para entender. Naturalmente que houve ao longo da vida humana, especialmente antes da Reforma, havia ideias as mais esquisitas a respeito de interpretação. E Lutero foi usado por Deus no tempo da Reforma Protestante para abrir a palavra de Deus e semear a palavra de Deus fartamente no meio do povo alemão. Houve tempo em que dizia-se assim no meio de cristãos, de determinados grupos do cristianismo, é que só os entendidos e os que muito estudam podem, de fato, entender a palavra de Deus. Mas é muito interessante relembrarmos que Jesus Cristo, numa de suas orações ao Pai, ele disse, graças te dou ao Pai, porque fizestes entender os pequeninos a respeito da tua palavra. E a Reforma, de fato, curou isto, porque por meio do canto, inclusive o que cantamos hoje, Castelo Forte é nosso Deus, mas outros cânticos que na época da Reforma traziam a mensagem, e não apenas isto, a tradução na época de Lutero, para a língua do povo, para que o povo todo entendesse a palavra de Deus, sem precisar de que os eruditos apenas dissessem alguma coisa, até porque os eruditos vinham errando na interpretação das Escrituras. Daí porque o princípio de sola Escritura, só a Escritura é tão importante, sempre foi importante, mas houve uma revisão de conceitos por meio dos reformadores, já de passado distante. Então nós chegamos a esta compreensão de que entender e interpretar a palavra de Deus é algo que todos nós podemos fazer,
porque o nosso problema não é com o que nós não entendemos ainda hoje das Escrituras. O nosso problema, como disse certo autor, é aquilo que nós já entendemos, mas não cumprimos. E esta é a verdade. Como somos seletivos nos textos sagrados. Inclusive, eu faço um apelo para os irmãos, para que na próxima leitura da Palavra de Deus, leiam buscando aqueles textos e até decorando aqueles textos que não são comuns para você, que você não lê e não medita neles frequentemente, porque a Palavra de Deus pode sim ser entendida. É por esta razão que ela está hoje em nossas mãos e também pode estar e deve estar na nossa mente. A Palavra de Deus diz coisas muito interessantes. Por exemplo, quando a Reforma curou esta questão de que só os eruditos podem ter a Palavra de Deus, nós podemos recordar de um texto em 1 João, na carta de 1 João, no capítulo 2 e no verso 27, 2:27, onde o texto está dizendo o seguinte: quanto a vós, a unção que dele recebestes, mantém-se em vós. E note que palavra interessante sobre esta questão de que nós podemos entender a palavra de Deus. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. E não tendes necessidade para que alguém vos ensine. Isso não é para negar o fato de que professores podem nos ilustrar, sim, podem nos ajudar no entendimento, mas aqui a referência é que o próprio Espírito Santo de Deus interpreta para nós. Esta é a função do Espírito. É por esta razão que no Novo Testamento está escrito assim sobre o Espírito Santo: e ele vos ensinará todas as coisas. Professores nos ajudam, mas de fato o entendimento da palavra de Deus é obra do próprio Espírito Santo de Deus. É muito importante nós reconhecermos isso. Em 1 Coríntios, no capítulo 2, versos 10 em diante, nós temos esta palavra: Deus, porém, revelou-as a nós pelo Santo Espírito, é a confirmação do que acabo de dizer, pois o Espírito examina todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus, pois quem conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. O Espírito Santo de Deus revela, o Espírito Santo de Deus ensina. Só Ele sabe originalmente as coisas de Deus, porque Ele é Deus, e Ele nos ensina esta maravilhosa verdade. Mas, amados, ainda tendo diante de nós esta verdade de que a interpretação é obra do Espírito Santo de Deus para cada um de nós, nós devemos entender que neste texto de Pedro, o texto inicialmente lido, a questão é a fonte da Bíblia Sagrada, a fonte da Bíblia Sagrada, a fonte da palavra de Deus. E nós precisamos então entender que a fonte não tem a ver com os escritores dos livros sagrados. Paulo declarou isso com muita clareza. O que Deus fez, e este é o segundo ponto desta mensagem, é que Ele envolveu homens especialmente escolhidos para que, inspirados por Deus, eles escrevessem estas maravilhas que, de fato, estavam e permanecem muito além do entendimento humano. Em 2 Pedro, no capítulo 1, verso 21, a parte B, 21, parte B, está escrito: homens falaram da parte de Deus, conduzidos pelo Espírito Santo. É muito interessante que esta palavra conduzidos pelo Espírito Santo, em algumas das nossas versões, movidos pelo Espírito Santo, levados pelo Espírito Santo, é bem apresentado na seguinte figura: um barco à vela. A força não está no barco, a força está no vento que abre aquela vela e impulsiona o barco para onde o timoneiro deseja. Isto é muito importante porque o ser movido é ser tocado pelo Espírito Santo de Deus, e assim foram tocados os escritores da palavra de Deus. E nós precisamos ter
cuidado, porque esta palavra inspiração é muito comum. Ontem, quando eu voltava para casa, depois de um tempo aqui no gabinete pastoral, fazendo os retoques no que vou pregar para os irmãos hoje, de manhã e de noite, eu estava aí, fui ouvindo uma coisa muito interessante a respeito da música bossa nova. E eram grandes músicos, instrumentistas e cantores. Inclusive, eles deram algumas demonstrações da bossa nova, que marcou a música mundial desde algum tempo atrás, e esta música é apreciada por nós brasileiros e por outras pessoas no mundo todo. Mas é interessante que esta palavra inspiração foi usada muitas vezes. Foi usada para os instrumentistas e foi usada para os escritores das letras da música bossa nova no Brasil. Irmão, nós precisamos entender que a utilização hoje, desse sentido de que, bem, ele recebeu uma inspiração para escrever esta poesia, para escrever a letra desta música, é diferente. Esta inspiração, eles estudaram e foram tocados por algum sentimento que os ajudou a escrever, e alguns deles, exímios escritores, com extrema facilidade. É possível que haja entre nós alguns poetas, e os irmãos dirão de si mesmos: olha, eu recebi uma inspiração, pastor, para escrever esta poesia, sobre o meu amor por minha esposa, ou sobre o amor de Deus por nós. Que maravilha, mas esta inspiração é diferente, Esta inspiração é humana. Esta inspiração das Escrituras, da qual fala o texto sagrado, é diferente porque é palavra de Deus. A palavra grega, inclusive, é riquíssima. A palavra grega, nesse sentido da inspiração dos escritores da palavra de Deus, é theopneustos. Isto é o sopro de Deus. E a ênfase é de Deus, de Deus. Não é o sopro do homem, não é a inspiração do homem. Não foi Pedro, não foi Paulo, não foi Mateus, não foi Lucas, que de repente começou a pensar em coisas inefáveis e disse: oh, que maravilha, vou escrever sobre isso para abençoar os seguidores de Jesus Cristo. Não, eles receberam do Espírito Santo de Deus. Amados, isto é extremamente importante. E só poderia ser de Deus, por causa da qualidade da doutrina que nós recebemos nas Escrituras. Só pode ser de Deus mesmo, porque quando nós lemos toda a palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse, Velho e Novo Testamento, não há como fugir de um aspecto fabuloso, maravilhoso, que é a unidade das Escrituras. É por esta razão que teólogos alemães do passado já distante entenderam que a maneira como eles, em alemão, deviam expressar esta unidade de Gênesis ou Apocalipse, eles colocaram numa palavra Heilsgeschichte, que quer dizer o seguinte: a história da salvação. E é a história da salvação. Tanto é que em algumas oportunidades estamos lendo a palavra de Deus e como nós gostaríamos, porque nós somos criativos, como gostaríamos de ser certos detalhezinhos das histórias dos heróis do passado. E há pregadores que, de fato, fazem voar a sua imaginação a respeito destes detalhes. Às vezes é muito interessante, mas às vezes se torna perigoso, porque a palavra de Deus, não tendo descido a detalhes, é testemunha de que havia uma intenção. A intenção é que a história da salvação, desde os primórdios, vamos lembrar que sempre foi a vontade de Deus salvar. É o que a palavra de Deus nos ensina. Mas então esta é uma maravilha que tem a ver com o fato de que a palavra é de Deus. A inspiração é de Deus para os escritores. Não apenas isto. Na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, nós temos o poder para a salvação de todo aquele que crê. Poder para uma transformação radical, completa. E nós precisamos nos lembrar disso. Só o poder de Deus, só a palavra de Deus pode fazer isto na vida do homem. E nós, quando entendemos esta verdade, devemos ser, sim, muito mais misericordiosos com aqueles que ainda não foram tocados pela palavra de Deus. Porque não importa quem são hoje, podem sim e devem aceitar a transformação que só Jesus dá. E esta é a palavra
que nós encontramos nas Escrituras. Não apenas isto. Evidência de que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus é que ela, nós crentes, ela nos edifica. Eu fico imaginando muitas vezes na minha própria vida o que eu seria se não tivesse sido alimentado com a palavra de Deus desde os primórdios da minha vida. Quando eu visito uma pequenina e esquecida cidade do estado do Pará, como notaram que eu abri a boca para dizer Pará, né? Chamada Belterra, que era uma sede de um seringal do norte-americano Ford, há muitos anos atrás. E eu até digo assim, eu dou graças a Deus que eu só passei lá 5 anos, porque eu já imaginei se Deus não tivesse tirado a minha família de lá quando eu tinha 5 anos, o que seria de mim? Porque aquele ambiente ficou arrasado. Não tinha nada depois que nós saímos de lá quando eu tinha 5 anos. Mas eu pensei, o que eu seria se não tivesse sido alimentado com a palavra de Deus desde os primórdios? Isso é um mistério divino, pura misericórdia de Deus. Meus amados, há pessoas que quando pensam a respeito da inspiração da palavra de Deus, também dizem assim, olha, a Bíblia é importante, é tão maravilhosa, muitos eruditos, muitos intelectuais têm a Bíblia em seus gabinetes de trabalho, é um verdadeiro trunfo, e até que leem e recebem alguma inspiração. Mas sabe o que eles dizem sobre a palavra de Deus? Às vezes eles dizem o seguinte, não, a Bíblia é importante, revela um pouco a respeito de Deus. Mas não é um pouco, não. É tudo. Porque ninguém conhece Deus a não ser Deus mesmo, ou aquele a quem Ele revelar, como revelou nas Escrituras, para os escritores da palavra de Deus e para nós hoje. Deus revela. Então não é só um pouco de Deus nas questões que têm a ver com fé. E alguns dizem até nas questões religiosas. Há uma diferença grande nesses conceitos. Não, senhores. Alguns dizem assim, as coisas boas da palavra de Deus são as ideias, não necessariamente as palavras, mas não são as palavras, porque Deus nos dá a sua palavra e ela é palavra salvadora. Daí porque Pedro então vem e nos ensina sobre esta questão do concurso humano por orientação de Deus, para que nós tivéssemos a sua palavra em nossas mãos, na nossa mente e nos nossos corações, e como poder para a transformação constante das nossas vidas. Os autores, os escritores da Bíblia, tão envolvidos que estavam, demonstraram cada um a sua personalidade. É tão fácil provar isso. Qualquer um de nós que tenha lido, quando leu a primeira vez as Escrituras de Gênesis, Apocalipse, isto requer, obviamente, disciplina. Eu conheço irmãos que até hoje estão procurando, de uma vez, durante 1 ou 2 anos, ler de Gênesis a Apocalipse. Quando chegam as genealogias, eles se perdem, porque de fato é preciso muita disciplina. Mas é uma disciplina interessante, porque nos expõe ao todo da palavra de Deus. Mas é interessante que, como nós vemos, os autores, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, se envolveram, suas personalidades são demonstradas nas Escrituras. Tanto é que o profeta Isaías se manifesta de maneira diferente do profeta Ezequiel, o estilo é diferente. Quando nós lemos os escritos de Moisés, nós vemos que ele fala de suas experiências e de fatos, e de maneira como tantos homens gostam, vão direto aos fatos. É um estilo bem masculino de apresentar suas mensagens. Mas aí nós lemos Davi, homem também, homem com letra maiúscula, mas nós vemos que ali está uma personalidade sensível, uma personalidade que revela as suas emoções com facilidade. E quem sabe esta não é uma das razões porque todos nós, gostamos tanto dos salmos, né? Porque, de fato, aquela forma poética, aquela forma cheia de sensibilidade nos ajuda, porque nós, como seres humanos, também temos, obviamente, estas sensibilidades. Mas, amados, Moisés é totalmente diferente. Nos livros de Moisés, nós temos a personalidade de Moisés. Nos salmos de Davi, nós temos a personalidade de Davi. E, para dar mais um exemplo, nós temos Pedro e Paulo, escritores do Novo Testamento. Nós vemos Pedro
direto. Se me permitem uma palavra mais dura sobre Pedro, que nos dá esse texto tão maravilhoso de hoje de manhã, Pedro é quase rude, é quase grosso. E, de fato, é por isso que Jesus, a certa altura, teve até de dizer algo difícil para Pedro, né? Para trás de mim, Satanás. Porque já estava sendo usado. E Jesus o confrontou. Mas aí nós vemos Paulo. Que diferença, não é? Qualquer pessoa que já tenha lido um pouco das Escrituras, pode... feche os olhos e fique pensando. Eu vou ler um texto e você vai me dizer de quem é. Isso era fácil. Nos seminários a gente brinca com estas ideias para ensinar a verdade. De que Deus falou e inspirou os autores, mas não obliterou, não negou, não deixou de lado suas personalidades. E aqui há uma mensagem especial para nós crentes hoje. Deus nos usa como somos, purificados por Ele, do nosso estilo. Alguns não gostam do nosso estilo, mas Deus é capaz de nos usar, desde que nós nos disponhamos a, tendo entendido o que Deus quer de nós, a fazer a sua vontade, do jeito que somos. Precisamos lembrar esta verdade. Mas, amados, quando nós vamos a Paulo, Pedro é direto, é grosso até, duro muitas vezes, mas Paulo é sistemático, é polido. O grego do Novo Testamento do apóstolo Paulo é finíssimo. Ele é rico no seu vocabulário e Deus usa de maneira poderosa, porque ele é, sem dúvida alguma, um dos maiores escritores do Novo Testamento. E Deus o escolheu. E Paulo, quero dizer, cumpriu a vontade do Senhor em sua vida. Isto é, este fato maravilhoso de que Deus é o autor da sua palavra, Ele usa os homens, nos demonstra o seguinte: Deus nos ama muito, É por esta razão que Ele se revelou. A ação do Espírito Santo de Deus é uma verdade, e nós podemos nos submeter a esta vontade do Senhor. Mas por que o livro foi escrito por homens, usados por Deus, inspirados por Deus? Nós temos que, sem dúvida alguma, reconhecer o estilo dos homens se comunicarem. Há muitos estilos. Em algumas oportunidades nós somos literais, até hoje na nossa conversação, né? Somos literais. Falamos a respeito de um fato específico, direto. Outras vezes a nossa linguagem de comunicação humana é figurativa. Isto é, nós contamos uma história desejando que a mensagem seja assim passada. Nós precisamos entender esta realidade, porque aí nós não acharemos estranho o fato de que na Bíblia Sagrada nós temos que cuidar da história, temos que conhecer a história. O bom intérprete, o bom entendedor da palavra de Deus, terá de estudar contextos históricos, terá, sem dúvida alguma, de se aprimorar na utilização, no entendimento da gramática, porque a palavra é dada por meio deste elemento, o elemento gramatical que ou esconde ou revela a verdade, mas o desejo mesmo é revelar. Nós precisamos entender os significados normais da comunicação, porque assim Deus decidiu fazer. Amados, tudo para dizer que a Bíblia Sagrada é livro divino, humano. É divino e é humano. E porque Pedro quer lembrar as coisas essenciais da palavra, ele traz no verso 19 da leitura feita na parte A, uma confirmação destas duas verdades. Note o que ele diz: assim temos ainda mais firme a palavra profética, e fazeis bem em estar atentos a ela, como a uma candeia que ilumina um lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela d'alva surja em vosso coração. Pode passar despercebido, mas eu quero lembrar aos irmãos que a experiência que Pedro vem contando antes de dizer, assim temos a palavra mais firme, a palavra profética,
ele estava fazendo referência à transfiguração. Aquele momento em que Jesus se transfigurou diante de 3 dos seus discípulos, e a palavra do céu foi dita: este é o meu filho amado, em quem me alegro, em quem me alegro. E apesar de toda esta experiência singular porque não foi nem de todos os discípulos, apenas de 3 deles, Pedro vai dizer que, bem, eu não fico apenas com esta revelação que nós observamos. E é interessante que eles foram, diz o verso 16, nós não seguimos fábulas engenhosas quando vos fizemos conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pois fomos testemunhas oculares da sua majestade. Quando eu estava lendo isso, e Pedro diz assim, nós fomos testemunhas oculares, nós 3 fomos testemunhas oculares da majestade do Senhor, do fato que Ele é Deus, Jesus é Deus que salva. Eu me lembrei da história, da minha experiência quando eu era adolescente, eu estudava no Colégio Estadual Paz de Carvalho, em Belém do Pará, onde eu vivia mais parte do meu tempo de juventude. Eu tive um professor de geografia que era uma sumidade. Ele fazia qualquer um gostar de geografia. E eu que já gostava, então, me esbaldava nesses estudos a respeito da geografia no Brasil. Foi naquele tempo que eu aprendi a respeito de rios, os mais diversos. Parece que eu já tinha uma queda para questões de natureza. Mas ele tinha uma expressão muito interessante. Toda vez que ele estava dando aula, quando ele estava empolgado, narrando alguma coisa da geografia do Brasil, ele disse assim, e já estive lá. De fato, o apelido dele era Eu Já Estive Lá. Vocês sabem como o estudante gosta dessas coisas. Eu já estive lá. Irmãos, olha, Pedro, ele disse, olha, eu vi com os meus próprios olhos. Mas é muito interessante que ele não se baseia só no que ele viu. Ele se baseia na palavra que ele recebeu. Tanto é que ele vai adiante, então, trata desses versos que eu já tratei. Olha, nenhuma profecia, só Deus tocando o espírito dele sobre isso, né? Nenhuma profecia foi produzida por vontade humana. Não, Deus falou. Eu tive a experiência ocular, mas eu creio que Deus falou. Isso é importante para nós, porque nenhum de nós teve ou terá experiência de ver Deus, mesmo em Jesus Cristo. Mas nós podemos crer na palavra de Deus. E crendo na palavra de Deus, nós experimentaremos as maravilhas dos milagres que Deus tem para nós. Ele estava lá, Pedro estava lá no dia da transfiguração, mas a confiança dele é no testemunho das Escrituras, E ele quer dizer o seguinte, a salvação foi anunciada pelos profetas, e eu tenho esta palavra mais do que confirmada, de que assim foi. Este poder de Deus, na mensagem que Ele trouxe para nós, está à nossa disposição, e nós devemos estar extremamente atentos a esta revelação, porque ela é como uma candeia que ilumina um lugar escuro. Até aquele dia, que o dia amanheça, e a estrela da alva surja em vosso coração. Amados, quando nós cremos mesmo na palavra de Deus, nós somos iluminados pelo Espírito Santo. Não é inspirados, nós somos iluminados pelo Espírito de Deus. E podemos então aguardar com muita confiança a volta de Jesus Cristo. Podemos viver a verdade do Senhor vitoriosamente até que Ele venha. E aí sim, toda a glória do Senhor e a majestade do Senhor nos será revelada. Assim sendo, por causa desta mensagem simples de Pedro, no texto que foi lido inicialmente, o fato de que Deus revelou a sua vontade, revelou usando homens, e nós precisamos levar a sério esta revelação na qual já cremos, nós somos então encorajados, devemos ser encorajados a ler mais a palavra de Deus, ler mais a palavra de Deus. Eu li um texto no decorrer da semana a respeito de um grande herói da obra missionária do passado,
e até o final da vida dele, ele leu a Bíblia 200 vezes. 200 vezes. Com certeza, por causa disso, a mente dele era completamente tomada, dominada pelas expressões da palavra de Deus. Nós precisamos ler a palavra de Deus. Nós precisamos estudar a palavra de Deus. Nós precisamos meditar na palavra de Deus. Uma boa palavra para meditar é uma figura do mundo animal. Devemos ruminar a palavra de Deus. Isto é, nós lemos e continuamos a aplicar de muitas maneiras. Isto é necessário. Há um grande autor chamado John MacArthur Jr., e eu li uma expressão dele a respeito de uma das maiores experiências da vida dele. Ele disse que quando ele era jovem e não estava muito dedicado à igreja do Senhor, ele certa feita foi um acampamento de juventude, onde ele aprendeu a coisa mais importante da vida dele, porque chegando lá para liderar, inclusive ele não foi lá só para participar, ele era um líder auxiliar. Havia um momento naquele acampamento onde todos tinham, liderados e líderes, tinham de ler a palavra de Deus, e depois de ler uma porção das Escrituras, eles tinham de responder a 2 perguntas, e por escrito. A primeira era: o que você entendeu desta palavra? Primeira coisa. Isso é uma boa maneira de meditar. E a outra é: como esta palavra se aplica à sua vida? Irmãos, esta questão de como a palavra se aplica à sua vida é muito pessoal. Me permitam dizer até o seguinte, a minha experiência. Às vezes, como esta palavra se aplica à sua vida é tão pessoal que alguns de nós, com certeza, temos constrangimento em meio a algumas pessoas, revelarmos o que é que este texto diz para a minha vida. Sabe por que eu sei isso? Nós participamos de pequenos grupos da igreja. Eu noto que muitas vezes, quando eu faço perguntas que têm a ver com a aplicação, a pergunta é deixada de lado, ou então nós passamos pela pergunta como galinha em rescaldo. Está quente, né? Porque rescaldo de fogo. Passa ligeiro. Mas se nós não tivermos a coragem de procurar entender o que a Bíblia diz, a revelação de Deus diz, e aplicar a nossa vida a menos resultados, muito menos resultados. Porque quando nós levamos a sério esta prática, esta meditação, é que nós começamos a ser transformados, porque nós reconhecemos que é palavra de Deus e reconhecemos que a palavra de Deus é para o nosso bem. Não apenas isso. Um autor chamado John Piper diz que o que nós precisamos fazer quando nós nos aproximamos da palavra de Deus é que devemos fazer como Paulo escreveu de Tessalônica, em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. Sabe o que ele diz? Ele diz assim: olha, vocês receberam a palavra de Deus, apesar da aflição de vocês, mas vocês foram além, vocês aceitaram a palavra de Deus. Esse aceitar a palavra de Deus vocês abraçaram, a ideia assim, é um abraço carinhoso, é um abraço que torna a relação íntima. Esta relação torna a palavra de Deus produtiva na vida. E John Piper disse assim: olha, por esta razão é que nós devemos, quanto à palavra de Deus, ler e memorizar. Vamos lembrar Jesus, porque Jesus, quando foi tentado no deserto, ele respondeu sempre, como sabemos, com a palavra de Deus. Também está escrito. E nós precisamos também poder dizer nas nossas tentações, e às vezes é para nós mesmos, está escrito. Por exemplo, os 10 mandamentos. Como é que nós vamos aplicá-los? Então nós devemos ler e memorizar, diz John Piper. Devemos, e entendemos que é importante isso, meditar com prazer na palavra de Deus. Nós devemos fazer música com aquilo que nós aprendemos da palavra de Deus. E alguém dirá, mas fazer música com a palavra de Deus, será que tem alguma relação? Irmãos, biblicamente tem, eu até vou ler para os irmãos. No capítulo 3 de Colossenses, verso 16, a palavra de Cristo, olha aqui a palavra de Cristo, habite ricamente em vós, em toda sabedoria, ensinai e aconselhai uns aos outros. Como? Com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus
com gratidão no coração. É por isso que é tão importante no Ministério de Música que nós entoemos de maneira inteligível a palavra, não é? De que adianta irmos para um teatro onde a música cantada supostamente é cristã, mas que por causa da sofisticação musical nós não entendemos coisíssima nenhuma. Não adianta coisa nenhuma, irmãos. O que interessa quando nós cantamos é que a mensagem seja ouvida e entendida. Daí porque nós amamos cantores que têm uma dicção quase perfeita. E o que recursos temos? Daí porque quando cantamos queremos que a letra esteja projetada e sempre orando para que a letra reflita a palavra de Deus e não erros doutrinários, porque isto é possível. Como os irmãos sabem, há muitos cânticos em nossos dias que não tem nada de palavra de Deus. Há cânticos que ensinam heresias, e Deus nos livre destes. E Deus nos abençoe com um ministério de música que é coerente e que entende que a mensagem precisa ser anunciada de todas as formas, inclusive através da música, especialmente através da música. Mas aí, John Piper acrescenta ainda sobre o que fazer com a palavra de Deus. Ensine. E aqui, alguns crentes talvez estejam tentados a deixar de lado esta ideia, porque Paulo disse a Timóteo, seu filho na fé e no ministério, prega a palavra, mas prega a palavra para todos nós, e não apenas para alguns. E prega a palavra, amados, terá muito mais aceitação no mundo se com o mesmo empenho que alguns de nós nos envolvemos na propaganda política para presidente e governador aqui no Amazonas, se nós usarmos o WhatsApp e se nós usarmos a internet para a pregação do Evangelho. Aliás, eu quero desafiar todos os irmãos que de maneira interessante, sim, porque os amados tinham convicções muito profundas a respeito de partidos e candidatos. E por esta razão se serviram aos seus candidatos e ao seu partido de predileção, são livres para isso, mandando o WhatsApp a tempo e fora de tempo. Eu, às vezes, acordei com o WhatsApp cheio de todo tipo de notícia, inclusive fake news. Mas olha, o Evangelho de Jesus Cristo que salva não é fake news. Então vamos ter entusiasmo nisso. Olha, eu quero dizer para vocês, de madrugada, se você não tiver sono, acorde, mande uma mensagem por WhatsApp, mande para os seus amigos e até para os seus inimigos. Fale a respeito do Evangelho de Jesus Cristo. Quem sabe naquela hora o seu, entre aspas, inimigo não está passando por uma crise e vai ouvir a respeito do fato de que Deus o ama e só há um Salvador que é Jesus Cristo. Você estará fazendo uma grande obra, você estará ensinando. O ensino deve ser por todos os meios disponíveis. E podemos e devemos entender que os meios disponíveis para nós, para a comunicação do Evangelho, são fabulosos, nunca experimentados pelo mundo até hoje. Vamos usar, irmãos, livremente, e Deus fará o que é do Senhor fazer. Mas a última coisa que John Piper nos lembra e que eu quero lembrar aos irmãos é, tendo se exposto à palavra de Deus, que nos foi entregue por meio dos profetas, e o apóstolo Paulo diz, olha, eu não tenho apenas a experiência, eu estava no dia da transfiguração, não, mas eu tenho a palavra profética, a palavra que foi anunciada por Deus mesmo. Nós precisamos obedecer. Como seria maravilhoso o mundo se nós, crentes, obedecêssemos ao pé da letra. Se obedecêssemos, um autor que li conta uma historinha interessante com que eu quero terminar a minha mensagem de hoje de manhã. Ele disse que ele esteve em uma assembleia, provavelmente era de batistas, nós temos assembleia para tudo, curtas e algumas longas, não é? E ele disse que estava numa assembleia e a primeira coisa que o presidente fez foi aprovar a ata. E ele ficou tocado por isso. Os irmãos sabem como é, pelo menos os batistas aqui sabem, né? O presidente disse, muito bem, irmãos, a leitura da ata da assembleia passada foi lida. Qual a vontade dos irmãos? Aí alguém se levantou e disse assim, eu proponho que seja aceita conforme lida. Aí ele guardou essa coisa do coração e disse assim, é isto que deve acontecer com a
palavra de Deus, ela deve ser aceita conforme lida, na sua íntegra. E se assim for, amados, não apenas nós colheremos maravilhosos frutos na nossa vida pessoal, nós estaremos cumprindo a vontade de Deus. A vontade de Deus. Está escrito, e nós cremos, Ele não quer que qualquer um se perca. E nós somos também instrumentos em suas mãos, como foram instrumentos nas mãos de Deus, aqueles autores que escreveram a Bíblia no tempo do Senhor. Que Ele nos abençoe e nos ilumine, para que nós cumpramos bem a missão. Amém.